Vamos dar início a mais uma aula no nosso curso de Licenciatura em Matemática. A gente viu na última aula algumas questões a respeito da definição de limite. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade a este assunto, resolvendo mais algumas questões. Então, para não perdermos tempo, vamos logo direto para as questões. Bom, a próxima questão que nós vimos, ela, ela diz respeito a esse limite. A pergunta é, como resolver esse limite dado por essa expressão? Uma das coisas que eu vou mostrar para vocês se baseia nesse termo, x menos 2, onde você vai olhar aqui em cima, você tem uma raiz cúbica, né? Então a gente vai trabalhar esse denominador para que a gente apareça esse termo de cima, ok? Então, para resolver essa questão, nós vamos trabalhar esse denominador. Nesse denominador você tem x menos 2. Já viu em questões anteriores, e x menos 2 eu posso tirar a raiz cúbica de x e a raiz cúbica de 2. Portanto, você pode colocar aqui como sendo o produto da raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 2 vezes quem? Você pega a primeira raiz aqui ao quadrado, ou seja, ficaria raiz cúbica de x ao quadrado mais o produto das raízes, ficaria raiz cúbica de x vezes 2, ou 2x, mais a raiz cúbica de 2 ao quadrado, ou seja, raiz cúbica de 2 ao quadrado é 4. Pegando essa expressão, eu posso substituir aqui no limite, já que é a mesma coisa, tá? E eu teria o quê? O limite, quando x tende para 2 de quem? Aqui no denominador, vou logo colocar primeiro para melhor distribuição. A raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2, multiplicado por raiz cúbica de x ao quadrado, mais a raiz cúbica de 2x, mais a raiz cúbica de 4. Bom, e o numerador, a gente viu que você tem a raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. Vamos lembrar que se eu substituísse o 2 direto aqui, o denominador ficaria igual a zero. Mas aí vamos lembrar a seguinte coisa, quando eu estou calculando o limite, eu não estou calculando o limite naquele ponto específico, mas eu estou calculando o limite quando se aproxima dele. Portanto, eu vou simplificar eles aqui, tá? Lembrando que a gente está considerando que o x seria diferente de 2 e não igual a 2. Desta forma, nós temos que esse limite passa a ser igual a quanto? Ao limite de quem? X tendendo a 2 da expressão, escreve logo o denominador, você tem a raiz cúbica de x ao quadrado mais a raiz cúbica de 2x mais a raiz cúbica 4. Isso, no numerador, você tem 1. Ora, como x tende para 2, eu posso substituir esse 2 no lugar do x. Portanto, esse limite passará a ser igual a quanto? A 1 sobre quanto? Raiz cúbica de 2 ao quadrado mais raiz cúbica de 2 vezes 2 mais a raiz cúbica 4. Note que todo o denominador vai passar a ser igual a quanto? A raiz cúbica de 4. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de escrever 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica de 4. Se você quiser racionalizar, tá? Você vai ter que multiplicar numerador e denominador pela raiz cúbica de quanto? Aí você vai fazer a seguinte coisa. Você pega aqui, conserva a raiz, e eu teria que colocar 4 ao quadrado. Mas veja bem, 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Então, se eu multiplicar aqui por 2, raiz cúbica de 2, você tem que 3 vezes raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2, você terá como resultado aqui a seguinte expressão. O numerador, eu não tenho que pensar, fica raiz cúbica de 2. O denominador vai ficar 3 vezes raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2 é raiz cúbica de 8. Na realidade é igual a 2. O resultado que nós vamos encontrar aqui seria
raiz cúbica de 2 sobre 6. E aí eu teria o meu resultado para esta pequena questão, ok? Bom, nessa próxima questão nós temos a seguinte coisa. Seja f e g contínuas em P e K uma constante. Então, f mais g, o K vezes f e f vezes g são contínuas em P. E f sobre g também será contínuo em P, desde que o g de P seja diferente de zero. Bom, para responder essa questão, nós vamos usar a definição de limite, tá? Bom, uma das coisas que nós temos que observar nessa questão, a primeira coisa é que f e g são funções contínuas. Ó, como? Como f e g são contínuas, como f e g são contínuas, nós temos a seguinte situação que é muito importante. Qual seria? Primeiro, o limite. O limite. Aqui um pouquinho mais bonitinho, né? É que o limite de f de x, quando x tende para P, é igual ao f de P. E ainda, o limite de g de x, quando x tende para P, também é igual, nesse caso, ao g de P. Ora, como eu quero saber se a soma é contínua, eu preciso apenas calcular o limite da soma. Bom, sabemos que o limite de f de x mais g de x, quando x tende para P, a gente viu que em uma das propriedades é que esse limite da soma é igual à soma dos limites, ou seja, o limite de f de x, quando x tende para P, mais o limite de g de x, quando x tende para P. Só que esta função f de x e a função g de x, como a gente viu no início, elas são contínuas. Por serem contínuas, o limite de f de x quando x tende para P é o f de P. Mas a mesma coisa acontece com a função g, que é contínua. Nesse caso, o limite de g de x quando x tende para P é igual ao g de P. Ora, se eu estou calculando o limite de f de x mais g de x quando x tende para P e eu encontro que bastou substituir o valor de x por P, então eu demonstro que o limite da soma aqui gera o próprio f de P mais g de P, o que implica, logo, f mais g, ou seja, a função f de x mais g de x é contínua em P. Tá ok? Então, essa é uma informação e já deixo aqui como exercício para vocês. Tentem fazer. Por que K vezes F e F vezes G são contínuas? Utilize as propriedades que foram colocadas dos limites para responder estas questões, tá ok? Também de forma bem simples vocês poderão estar resolvendo essas questões, ok? Bom, dando continuidade à nossa resolução, nós vamos observar agora esse próximo exemplo, que é a toda função polinomial, ela é contínua. Como resolver? Para resolver esta questão, nós vamos lembrar que uma função polinomial, vamos colocar aqui uma função polinomial, como é que eu posso escrever uma função polinomial? Bom, se eu pego uma função polinomial f de x, ela é igual a quanto? A zero, x elevado a n, a 1, x elevado a n menos 1. Aí você prossegue
até chegar em quem? A n menos 1, x, mais a n, já que aqui o x fica elevado a zero. Se você olha para esta função, você tem que, numa função polinomial, a soma de funções. Ou seja, se eu pego e observo essa questão, você tem aqui é uma função, é uma função, é uma função, é uma função. Você tem soma de funções. E, no caso, ele está perguntando se a função polinomial, nós queremos mostrar que a função polinomial ela é contínua. Nesse caso, você teria que mostrar que o limite de quem? De f de x, quando o x tende para p, é igual ao f de p. Bom, será se isso é verdade? Vou botar algumas interrogações. Vamos calcular aqui o limite de a0 x elevado a n mais a1 x elevado a n menos 1 até a n menos 1 x elevado a 1 mais a n. Bom, veja que isso aqui é a minha função e eu quero calcular esse limite quando x tende para p. Não esqueça que neste caso você estaria somando limites. Seria o limite de a0 x elevado a n, quando x tende para p, mais, não vou colocar todos, vou colocar lá o finalzinho, limite de a n menos 1 x, quando x tende para p, mais o limite de a n, quando x tende para p. Opa. Quando x tende para p. Bom, se você for, eu vou colocar um pouquinho para cá, vai ficar um pouquinho feio, mas vamos lá. Esse limite, por considerar que x é uma função contínua, bom, a0 x elevado a n, x elevado a n é uma função contínua, logo você tem que o resultado aqui seria a0 vezes p elevado a n, mais, continua, a n menos 1 x, quando x tende a p, e você vai ter que é a n menos 1 p vezes p, mais a função constante é o próprio resultado. O que você vai observar é que se você toma essa expressão como um todo, isso aqui nada mais é do que o f de p. Se aqui é o f de p, o que se implica? O limite de f de x, quando x tende para p, é igual ao f de p. Portanto, a função polinomial f de x é contínua. Ok? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, f é dada por f de x igual a 3x elevado a 6 menos 1/3 de x elevado a 5 mais raiz cúbica de 2x, melhor, raiz quadrada de 2x mais raiz cúbica. Ela é contínua, pois se trata de uma função polinomial. Bom, uma coisa importante que eu devo ressaltar antes de mais tudo, eu acredito que aqui teve um pequeno erro, tá? Aqui não é raiz quadrada de 2x, mas é raiz quadrada de 2 vezes x. Neste caso, não preciso fazer mais nada, basta olhar o exemplo anterior e você teria que, eu estaria diante de uma função polinomial e, nesse caso, por se tratar de uma função polinomial, você tem que ela nos dar como resultado que ela é contínua, tá ok? Vamos prosseguir. Toda função racional é contínua. Para a resolução dessa questão, a primeira coisa é, se eu estou colocando aqui uma função racional, uma função racional é uma função do tipo que f sobre g me dá uma função h. Então essa função h racional
é do tipo f sobre g. Mas aqui vamos logo a uma primeira coisa importantíssima. Qual seria essa coisa importantíssima a ser tratada nesse momento? É que, como f e g são polinomiais, isso implica dizer que elas são, logo, f e g são contínuas com g diferente de zero. Por que esse diferente de zero aqui? Lembrando que g está no denominador. Ora, se eu tenho que f e g são contínuas com g diferente de zero, eu posso afirmar que h é contínua. Não tenho que trazer exemplo, não tenho que trazer nada. Basta fazer isso. Vamos logo direto para a próxima questão. Okay? Nesse exemplo agora, nós vamos tentar aqui mostrar que esta função também é contínua para p diferente de mais ou menos raiz de 3. Então, qual procedimento nós vamos utilizar nesse caso? Bom, a primeira coisa que nós vamos utilizar aqui é que esta função f de x está sendo dada por quem? Por 3x elevado a 5 mais 6x mais 1 sobre x ao quadrado menos 3. Ela tem uma característica de ser uma função f, é uma função racional, ok? Nesta função racional, eu poderia colocá-la como f sendo algo como sendo g sobre h. Se você olha para o numerador, o que é que eu vou observar? Eu tenho uma soma de funções. Nessa soma de funções, nós podemos garantir que a soma é uma função contínua. Portanto, eu olho para o denominador. E o denominador, que é x ao quadrado menos 3, a gente acabou de ver pela questão anterior, e ele só é contínuo se o denominador for diferente de zero. Portanto, aqui nós podemos colocar que f é contínua em todo o seu domínio, desde que o x ao quadrado menos 3 ou p ao quadrado menos 3 seja diferente de zero. Ou seja, o p seja diferente de mais ou menos raiz quadrada de 3. Ok? Essa seria o ponto primordial para mostrar que esta função racional, dada por 3x elevado a 5 mais 6x mais 1 sobre x ao quadrado menos 3, ele é contínuo, ok? Vamos para o próximo. Neste próximo, nós temos que mostrar que o limite de f de x, quando x tende para p, é igual a zero, se somente se o limite de f, do módulo de f de x, quando x tende a p, também é igual a zero. Neste caso, vamos começar essa resolução da seguinte forma: fazer por uma demonstração usando a definição. Com o limite de f de x quando x tende a p é igual a zero, isso só acontece se somente se, para todo epsilon maior do que zero, existe um θ maior do que zero, tal que para todo x pertencente ao domínio de f, eu tenho a seguinte situação: o módulo de x menos p é maior do que zero, que é menor do que delta. Isso implica que o módulo de f de x menos zero é menor do que epsilon. Ora, nós podemos observar que se eu colocar o módulo do módulo de x menos zero, continua sendo menor do que epsilon. E esta informação
nos mostra que aqui é a definição também do limite do módulo de f de x. Ou seja, nós temos que, ao sair desse limite, usando a definição, eu posso chegar a esse limite, também usando a definição. Então, o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a zero, se somente se o limite do módulo de f de x, quando x tende a p, também for igual a zero. E para encerrarmos, vamos para essa última questão. Ele quer provar que o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a L, se somente se o limite de f de p mais h, quando h tende para zero, for igual a L. Vamos usar de novo a definição. Então, suponhamos que o limite de f de x é igual a L, já descrito aqui no início, tá? Quando x tende para p. Ou seja, se eu tenho esse limite, é porque dado um epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero. Tá, ok? Neste caso, nós temos por definição o módulo de x menos p é maior do que zero, que é menor do que o delta, de tal forma que implica isso aqui que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Ora, eu posso afirmar para você que h, o módulo de h, é maior do que zero e, por sua vez, é menor do que θ. Ora, eu posso escrever isso aqui ainda como sendo o quê? E h é a mesma coisa de p mais h menos p. Lembrando que p menos p vai embora, ficaria apenas h. Isso continua sendo maior do que zero, menor do que esse delta. Ora, isso aqui implica dizer que quem é p mais h? Eu posso dizer que é o f de p mais h, menos. Quando eu tenho p, lembra que se o x agora passou a ser p mais h, aqui eu poderia simplesmente colocar o p, mas quando eu tenho aqui ó, p mais h, isso aqui, eu posso adivinhar o f de p mais h menos o f de p, ou seja, menos L. E isso aqui é menor do que epsilon. Ora, mas isto que está escrito aqui corresponde a quem? Ao limite de p mais h, quando h tende para zero, de L. Se isso é verdade, nós podemos concluir que o limite de f de p mais h, quando h tende para zero, também é igual a L. Ok? Vou encerrando por aqui. Deixo algumas questões já colocadas na aula anterior para que vocês possam estar resolvendo. Por isso, tome nota dessas aulas e tentem responder as nossas questões. Então, fico por aqui e até a próxima aula.